Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esse vídeo chegue na sua vida e te encontre em paz, em alegria, em harmonia. Mas se isso não estiver acontecendo de verdade, de uma maneira profunda, então nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu vou falar aqui com você algo da parte de Deus. E eu espero que depois desse vídeo você fique ainda melhor. Vamos falar de oração, vamos falar de confiança, porque não apenas orar, mas sim confiar. Porque apenas orar não quer dizer que obteremos o resultado daquela oração, mas confiar e alinhar as nossas orações com a vontade de Deus. Isso facilita muito com que Deus venha responder às nossas orações e seguir em concordância com a nossa oração. Muitas vezes pessoas pedem algo em oração e logo depois elas estão falando contra aquilo, elas estão falando incredulidade, elas estão falando dúvidas. Então, se você orar ao Senhor, presta muita atenção ao que você orou, porque pode passar 1 ano, 2 ou 10 e aquilo vai acontecer, aquilo virá sobre a sua vida, porque você orou de acordo com a palavra de Deus. E às vezes você atrasa o processo quando você coloca dúvida e descrença. Então, que não seja isso que esteja no teu coração, mas que seja realmente uma confiança tal como Davi tinha confiança em Deus. Porque eu vou ler um versículo aqui, o que Davi diz, está no capítulo 6 de Salmos, no versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Aceitar pode não ser responder da maneira que a gente queira, mas se o Senhor aceita a nossa oração, é como um pai que aceita ali o pedido do filho e ele fala, eu vou pensar, e com carinho, conforme o filho vai se comportando, conforme acontecimentos, o pai fala assim, esse meu filho, ele merece, e eu vou me esforçar e vou atender o desejo do coração dele. Só que para Deus, nada é impossível. Então, Deus não precisa se esforçar para atender os nossos pedidos. Deus apenas Deus apenas faz. Ele não precisa se esforçar para fazer. Tudo vem dele de uma maneira natural, de uma maneira sobrenatural, e tudo vem dele nas nossas vidas. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos andar por aí em dois pensamentos. Certa feita, Elias estava diante ali dos profetas de Baal e Elias disse isso. Até quando andareis em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Então, se Deus de vocês é Baal, então sirva Baal. Só que foi comprovado ali naquela prova no Monte Carmelo, foi comprovado que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O Deus criador do céu e da terra é verdadeiro. Os demais deuses são deuses de letra minúscula, são deuses falsos, que nada podem fazer por nós. Então, nós devemos orar ao Senhor. A nossa oração deve ser levada a Deus. Nós devemos usar o nome de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Jesus Cristo, Ele é o único intermediário entre nós e Deus. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, não seria possível essa entrega, não seria possível essa busca, não seria possível esse relacionamento. Porque o homem, ele é mau. Em toda a criação, ele sempre se mostrou assim, sempre querendo guerra, sempre querendo destruição, sempre querendo mal, vingança, inveja, ciúmes. Então, o coração do homem, ele é mau na sua criação, na sua natureza humana, uma natureza caída.
Porém, o homem espiritual, ele é fortalecido. O homem espiritual, ele é forte em Deus. Então, o meu eu espiritual, ele se fortalece em Deus para que eu consiga dizer não a essas coisas que eu tenho certeza que são erradas e que eu tenho certeza de que vão me afastar dos meus propósitos. E quando eu ando em sinceridade e honestidade, eu me aproximo dos meus propósitos, porque o Senhor, ele vem e se agrada, ele vem e abençoa a pessoa que assim anda. Não com perfeição, porque nós sabemos que somos seres imperfeitos, mas buscando a graça de Deus, vivendo uma vida de oração, de leitura na palavra. E eu vou ler o posicionamento aqui de Davi no Salmo, no capítulo 9 e o versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando nós estamos esperando algo no Senhor, quando nós estamos precisando de algo, Ele vê. Nós nem precisaríamos falar, porque Ele nos vê, mas estar em confiança, louvando, salmodiando, cantando e alegrando o nosso coração em Deus, fará com que essas bênçãos que estamos esperando, elas venham mais rapidamente. Deus é bom em todo tempo, e isso não é uma frase pronta, uma frase clichê. Isso é uma verdade. Deus é bom em todo tempo. Deus precisa que nós nos aproximemos dele. Deus precisa que nós estejamos na palavra dele. E ele realmente poderá nos responder. E ele realmente não vai quebrar nenhuma lei, porque as leis de Deus, elas são instituídas para serem cumpridas, e o próprio Deus não pode se quebrar, o próprio Deus não pode se anular. Então, se Deus, ele colocou leis universais, leis físicas, leis químicas, leis espirituais, é porque nós devemos segui-las para obter resultado. Por exemplo, uma lei de eletricidade. A eletricidade é muito boa, ela ilumina a nossa casa, a eletricidade vem e faz os nossos equipamentos funcionarem, mas se nós brincarmos com a eletricidade, colocar o dedo num fio descascado, se nós fizermos algo errado contra a lei da eletricidade, ainda que inocentes, ainda que nós não saibamos o que estamos fazendo, a lei ela vai funcionar do mesmo jeito. Se um motorista que está distraído e ele sabe que pela lei do trânsito aquela rua é contramão, porque tem ali uma identificação, uma placa, e ele entra nessa rua na contramão, mesmo sem querer, sem observar, mesmo que por acidente, e ele se depara com uma viatura vindo na direção dele, não adianta ele tentar explicar. Ele vai levar uma multa severa por ter entrado na contramão, porque ele estava colocando em risco a vida de outras pessoas, além da própria vida. E isso tem uma punição. Então, no universo existem várias leis, algumas que a gente já conhece, algumas que as pessoas já falam, a gente já estuda, e outras a gente nem conhece, mas nem por isso elas estão deixando de funcionar, de operar por aquela ordem que Deus realmente a colocou ali. Então nós devemos nos atentar que a alegria no nosso coração fará com que grandes coisas aconteçam em nossas vidas. Porque a pessoa que chega na presença de Deus choramingando, falando de uma maneira que seja com reclamação, como se ela tivesse sido injustiçada, como se ela está sempre se vitimizando. Isso não vai mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração de fé. Nosso coração tem que estar andando em fé, em declaração daquilo que é bom, daquilo que queremos, e aguardar com confiança e com alegria, servindo a todos ao nosso redor em amor,
servindo a humanidade, buscando a Deus em oração, com súplicas, sim, mas com ações de graças. Antes de dizer a Deus o que Jesus queria, ele levantou, por exemplo, o pão e disse: graças te dou, Pai. E aí ele fez com que a multiplicação dos pães acontecessem. Então, quando Jesus ele ia até Deus para buscar algo, ele não ia pedindo: ó Deus, me ouve. Não é uma posição correta para um filho de Deus. Se você entende a palavra de Deus, se você pelo menos busca conhecer a palavra de Deus, você vai entender que a tua oração, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Ela tem que estar vindo de um coração confiante, de um coração de fé, e esperar no Senhor que aquele resultado venha. Se ele não vier, é porque Deus sabia que tinha algo melhor para a tua vida e você continua seguindo em confiança. Parece muito tolo, muito clichê. Deus está querendo confirmar isso no teu coração, para que você haja em confiança, seja numa situação atual ou numa situação futura, que você consiga ver o agir de Deus no teu louvor, na tua canção, na tua alegria e no teu saltar de prazer por quem Ele realmente é e por tudo o que Ele já fez pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Então essa é a mensagem que eu quero falar hoje sobre oração e confiança. Vamos orar e esperar em Deus. Vamos orar e buscar fazer a vontade de Deus, e teremos as nossas orações respondidas e teremos novos testemunhos para dar, para que outros também entendam quem Deus é, e assim também fortaleceremos a nossa fé para situações e demandas futuras. Então, um grande abraço, fica com Deus, que você tenha paz no teu coração para toda a tua espera, que não te falte esperança, fé, convicção que tudo vem dele e tudo volta para ele. Em nome de Jesus, muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Se você gostou do vídeo, pode deixar aí um like, por favor. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser compartilhar com mais alguém, fique à vontade. Até o próximo vídeo.